Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Alex Vargas e vamos começar hoje a falar sobre geração de tráfego, relacionamento, autoridade, formas de passar a sua mensagem através das mídias sociais. E antes de eu começar qualquer explicação aqui, de explicar como é que usa cada uma delas, as técnicas, eu vou deixar uma frase, uma dica, uma estratégia para você já agora de início. Foque nas que dão resultado. Anota aí. Foque nas que dão resultado. Hoje a gente tem assim uma verdadeira avalanche, de redes sociais, de mídias sociais. Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google+, Snapchat, WhatsApp. Assim, tem muita coisa, realmente são muita coisa. Nós vamos falar de várias aqui, mas tem muita coisa. E eu quero que você pense assim, para começar já, você não precisa estar presente em todas elas. Talvez esteja pensando assim, se eu tiver em todas as redes sociais presentes, eu vou conseguir ter mais um alcance. Talvez você consiga ter mais alcance, porém, o seu tempo ele é limitado, O seu tempo é limitado. Então você tem que otimizar o uso para aquilo que dá mais resultado. A gente vai ver ao longo dessas aulas aqui as que atualmente estão dando mais resultado. Facebook, YouTube, Google+, LinkedIn, algumas redes sociais que estão dando mais resultado hoje. Então eu quero dizer assim, tem muita coisa, tem muita rede social, mas foca naquelas que dão resultado. Nós vamos falar de várias aqui nessa sequência de aulas. Eu vou te explicar várias técnicas, várias formas de usar cada uma delas. Nós vamos começar com a principal, que a gente tem hoje, a principal rede social de comunicação, que é o Facebook. O Facebook hoje é a nossa principal rede social que nós temos, a mais populosa. A maioria das pessoas estão no Facebook. Facebook é uma mídia social que coloca você em contato com milhões de pessoas ao redor do mundo, o que torna uma ferramenta de marketing excelente, extremamente poderosa. Hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, já conta com mais de 1,5 bilhões de usuários ativos no Facebook. 750 milhões eles acessam diariamente o Facebook, é muita gente. No Brasil, estima-se assim, que uma média de 50% da população usa o Facebook regularmente. Esses números estão crescendo em volume, dia a dia crescendo. Esses números nos mostram, vão fazer com que a gente consiga gerar grandes quantidades de tráfego dentro do Facebook, aplicando relativamente umas estratégias simples, que são possíveis de ser até colocadas no processo automático. Vou te mostrar depois como automatizar essas estratégias. Além do tráfego, o uso do Facebook como ferramenta de marketing vai trazer para você vários benefícios, como por exemplo, a própria geração de tráfego, é claro, autoridade, exposição, presença, presença, que é muito importante, você ficar presente na vida do seu usuário, do seu lead. Marketing pessoal também, relacionamento, entre vários outros benefícios, Basicamente, tráfego, geração de tráfego e relacionamento de uma forma geral. Construção do seu marketing pessoal e relacionamento de uma forma geral. É claro que a utilização de mídias sociais nos traz vários benefícios, entretanto, o que você deve entender também é que o uso dessas mídias, seja Facebook ou seja qualquer outra delas, deve ser otimizado ao máximo possível para que o nosso tempo seja aproveitado. Veja, é difícil a gente conseguir medir um retorno sobre investimento em mídias sociais no formato orgânico. A gente consegue medir muito bem o retorno sobre investimento quando você investe em compra de tráfego. Por exemplo, comprar anúncios no Facebook, vamos falar sobre isso depois, mas quando você compra anúncios no Facebook, você coloca lá R$500 e retornou para você R$2.000, você teve ali R$1.500 de lucro. É fácil de fazer essa conta. Agora, quando você trabalha orgânico, sem investir, é mais complicado você conseguir medir o retorno sobre o investimento. E o que nós temos que tomar muito cuidado é que, ao usar essas mídias, você tem que focar realmente naquilo que importa. Se a gente começa a usar o Facebook e gasta 2 horas do nosso dia bisbilhotando a vida dos outros, isso não vai nos trazer nenhum benefício. Então a gente tem que saber otimizar o uso dessas mídias. Então, como primeira dica para o uso das mídias sociais de uma forma geral, seja Facebook, seja YouTube, o que for, qualquer outra mídia social, separe um horário do seu dia para você utilizar. Faça o que eu tenho que fazer de uma forma otimizada dentro dessas mídias que eu vou te mostrar aqui, sem perder tempo e automatizando o processo. A gente vai ver depois, no final dessa sequência de aulas, como automatizar grande parte do processo do uso das mídias sociais.
Então, separa uma hora do seu dia para utilizar elas, tá? Uma hora específica, assim, de início e fim, para não ficar gastando muito tempo ali. Porque realmente, você entra no Facebook 5 minutos, daqui a pouco faz uma hora que você está ali olhando as postagens do feed de notícias, né? Então, tenta otimizar o uso das mídias. Usa para o seu negócio, tá bom? Bom, voltando ao Facebook, então, nós vamos usar o Facebook de 4 formas básicas. Através do perfil, uma fanpage, grupos, criando e participando em grupos, e também através de anúncios. 4 segmentos principais: perfil, fanpage, grupos e anúncios. Para começar, cada um desses segmentos dentro do Facebook tem uma utilização técnica. É muito parecida assim entre elas, né? Utilizar o perfil, utilizar a fanpage, utilizar o grupo, são muito parecidos entre elas, mas cada um tem as suas particularidades. Então, rapidamente eu vou dar uma introdução sobre cada ponto aqui do Facebook. Então, para começar, o perfil. Basicamente, o perfil é usado para contas pessoais, para que as pessoas se relacionem entre si, amigos, família, conhecidos. Basicamente, funciona com 2 passos, né? Você pede para ser amigo de alguém, a outra pessoa aceita ou não, e vice-versa, né? Outra pessoa vem e pede para você ser amigo dela, você aceita ou não. Um dos pontos positivos que eu considero aqui do perfil é que você pode convidar outras pessoas, ou seja, trazer elas até o seu círculo de interesse, ter a sua rede de contatos, chamar para ser seu amigo, né? É claro que tem que tomar um pouco de cuidado para não se tornar um spam, convidar assim todo mundo, apenas para aumentar o seu número de amigos. O Facebook já está de olho nisso daí. Basicamente funciona assim: quando você posta alguma coisa aqui no seu feed de notícias, uma parte dos seus amigos vão ver aquilo que você postou, e quando eles postarem, você também vai ver. Nesse processo acontece uma coisa ótima, que é o tráfego viral. A gente tem esse nome, tráfego viral. Por exemplo, se você posta uma foto, uma frase famosa, uma frase de efeito, e você tem 1000 amigos no seu Facebook, uma porcentagem dos seus 1000 amigos vão ver essa foto. Vamos dizer que 200 deles vão ver essa sua foto que você postou no seu feed. Não são todos que veem o que você postou, apenas uma porcentagem. A gente vai falar sobre isso depois, tá? Digamos que 50, então, desses 200 que viram aquilo que você postou, cada um desses 50 tem um alcance, compartilha aquela sua foto. Você tem 1000 amigos, você postou uma foto ali com uma frase legal, uma frase bacana e tal, e 200 dos seus amigos viram. 50 deles compartilharam com os amigos deles, né? 50 deles. E cada um desses seus 50 amigos, ao compartilhar, mostrou para mais 30 pessoas. Então a sua mensagem já se espalhou para 1550 pessoas. Concorda? E se essas 1550 pessoas agora, uma boa porcentagem delas resolver compartilhar, esse número já passa para centenas de milhares de pessoas que vão ver aquela sua mensagem. Esse é o poder do tráfego viral, a multiplicação. As redes sociais, principalmente o Facebook, que é a mais populosa, tem esse poder. Entretanto, o perfil, a utilização do perfil, ele tem algumas limitações, como por exemplo, apenas 5.000 amigos por cada conta que você criar. Você pode ter outras contas, mas por cada conta você pode ter apenas 5.000 amigos. Hoje que eu estou gravando esse vídeo são 5.000 amigos. Você precisa ter uma conta no Facebook e estar logado no Facebook para poder ver outros perfis. A gente vai ver depois que nas fanpages, que é o nosso próximo ponto aqui, você não precisa estar logado nem ter conta no Facebook para acessar outras fanpages. Outra coisa, o seu perfil, as coisas que você posta no seu perfil, eles não aparecem nos resultados de busca do Google e não tem estatísticas para você ver quem acessou, horário, quantas pessoas estão acessando. Porém, também é através do perfil que nós vamos criar fanpages, grupos, entre outras coisas, anúncios também. Então é importante, tem que ter o perfil. Outro problema é que o Facebook ele não quer, segundo as regras dele, que a gente use um perfil para fins comerciais. Mas nós vamos usar sim, nós vamos ver como daqui a pouco. Um segundo segmento que a gente vai usar também aqui no Facebook são as fanpages. São bem parecidas assim tecnicamente com o perfil, porém é indicado e usado para empresas, negócios, marcas, sites. Serve para promover, divulgar produtos, marcas, sites. É a parte de negócios do Facebook, as fanpages. Enquanto um perfil é totalmente pessoal, para uso pessoal, pessoas, amigos, família. As fanpages são bem parecidas em aparência, em utilização, porém é o segmento para negócio, qualquer tipo de negócio, site, empresa, marca, o que for. Nas fanpages você tem fãs e não amigos, e o número é ilimitado, o que é ótimo. Para visualizar uma fanpage,
as outras pessoas, se você é dono de uma fanpage, né, e outras pessoas querem visualizar a sua fanpage, eles não precisam ter conta no Facebook, o que é ótimo também, não limita, né, apenas a usuários do Facebook. Claro que todo mundo está no Facebook, mas caso alguém não esteja, vai conseguir ver a sua fanpage mesmo não tendo conta no Facebook, nem estando logado, o que não acontece com o perfil, e nem com os grupos, nós vamos ver depois. Seguindo a mesma explicação do perfil, quando você faz uma postagem na sua fanpage, uma porcentagem dos seus fãs vão ver aquilo que você postou, e também tem aquele ponto importante de tráfego viral, funciona da mesma coisa, né? Você posta alguma coisa na sua fanpage, uma porcentagem dos seus fãs, que hoje em dia é pequena, vão ver a sua postagem. Aqueles que gostarem daquilo que você postou podem compartilhar na linha de tempo deles, no feed de notícias deles, e os amigos deles vão ver, e alguns daqueles amigos podem recompartilhar, e isso a mensagem se espalhar muito. Isso acontece também com as fanpages. Bom, alguns benefícios a mais que a fanpage tem é que você tem total acesso às estatísticas dos usuários, consegue ver que horas eles acessam, quais os melhores dias, quais melhores postagens eles compartilham, eles gostam mais. Consegue também exatamente quem é seu público-alvo, né? Como eu falei, horário, idade, sexo, vários outros dados sobre as pessoas que acessam a sua fanpage. Você consegue entender bem o seu público aqui. Um outro ponto bacana das fanpages é que você consegue convidar pessoas para entrar na sua fanpage. Não consegue adicionar ninguém lá, você pode convidar as pessoas e caso você queira aumentar rapidamente o número dos seus fãs, você consegue fazer um anúncio e esse número cresce muito, muito rapidamente. O terceiro segmento que nós vamos falar aqui no Facebook são os grupos. Os grupos são outro segmento importantíssimo aqui do Facebook que você deve utilizar. Grupos são comunidades que você cria ou participa, onde todos os membros falam entre si de um assunto específico, por exemplo, empreendedorismo, mães que querem perder peso depois do parto, pessoas que têm papagaio, por exemplo, assuntos específicos entre si, e eles conversam dentro daquele grupo sobre aquele assunto específico entre si, se ajudando, dando informações, indicando serviços, algumas coisas assim. Aqui nos grupos você pode usar de duas formas, criando o seu próprio grupo, todo mundo pode ter um grupo, você pode ser dono de um grupo ou vários grupos, agregar, né, pessoas dentro desse grupo, como você sendo o moderador, ou participando de vários grupos também, passando a sua mensagem. Então, grupos são bem legais, tem que usar. Por fim, a gente também tem os anúncios, né, que são o nosso quarto segmento. E aqui é bem simples, o processo de você pagar dinheiro para o Facebook e ele mostra para você um anúncio, né, ele mostra o anúncio que você criar para milhares de pessoas, depende de quanto você pagou. É uma forma assim, sensacional de você levar tráfego para o seu site de uma forma rápida. A gente tem alguns segmentos principais na hora de fazer anúncios, que são esses anúncios aqui da barra lateral, alguns anúncios que aparecem no feed de notícias, que são aqui onde você recebe suas postagens. Aparece também na listagem do feed do mobile, do celular, também quando você está olhando no seu celular também aparece uns anúncios ali. E agora também no Instagram. Então basicamente são 4 segmentos de anúncios. Os da barra lateral, o do seu feed de notícias aqui no seu computador, que aparece aqui quando você está olhando o seu feed de notícias. Quando você está olhando o Facebook no celular, smartphone, tablet, o que for. E também agora os anúncios do Instagram. A minha recomendação, como nós falamos aqui de nicho, é que como a gente está trabalhando em nicho, então você está trabalhando em nichos separados, é que você cria uma estrutura dessa que eu vou te mostrar agora, perfil, fanpage, grupos, anúncios, para cada nicho que você for trabalhar separadamente. Por exemplo, você está hoje no nicho de empreendedorismo digital, você vai ter ali o seu perfil, sua fanpage, seus grupos, participar de grupos sobre empreendedorismo. Quando você fazer outro nicho, agora eu vou trabalhar no nicho de emagrecimento, você repete o processo, fanpage, perfil, grupos, repete o processo. Então essa foi a introdução sobre Facebook, espero que você tenha entendido 4 segmentos, né? Perfil, fanpage, grupos e anúncios. A gente vai ver cada um deles agora para você entender, caso você não esteja familiarizado com esses termos. E é interessante que você use todos para maximizar os seus resultados. Vamos ver como usar cada um deles agora.